Bem-vindos ao podcast AgriQuem. E hoje no episódio vamos falar sobre os caminhos envolvendo de tecnologias para o campo. Eu me chamo Felipe Pozan e tenho a honra de receber aqui nesse bate-papo hoje o doutor Marcos Altomani, gerente de portfólio de inovação, e Felipe Macedo, pós-doc, gerente também de pesquisa e desenvolvimento, Latam. Vamos falar um pouquinho e começo hoje o nosso bate-papo com uma provocação, né? Uma provocação e entendendo aí dos dois o porquê inovar. Na verdade é uma pergunta, por que inovar? Bom, eu vejo que dentro do conceito de inovação, né, é a gente fazer algo que nunca tenha sido feito antes. Então essa é uma busca que a gente tem constante dentro da empresa, para que a gente consiga trazer tecnologias onde a gente consiga fazer uma aplicação prática, que ela seja economicamente viável ao produtor e que ela tenha uma eficiência agronômica, que ela possa proporcionar benefícios também para a planta, que é um dos nossos principais alvos. Legal. Primeiramente, prazer estar aqui. Espero que a gente tenha um bom bate-papo aí. E por que inovar, né? Já começa cutucando aí, né, Felipe? O que eu vejo é a gente, né, a nossa busca por inovar, pensando principalmente em nutrição de plantas, precisa procurar fazer mais com menos, né, no final do dia. Utilizar melhor os recursos. Eu acho que ainda tem muito espaço, né, para a gente refinar o manejo, melhorar o que a gente faz hoje. Então, quando a gente pensa no nosso portfólio atual, uma coisa que a gente tem certeza é daqui 10, 20 anos ele não vai ser o mesmo. A gente vai ter buscado evoluir nesse período, então isso vai vir de inovação. Acho que esse que é o nosso grande foco aí. Muito legal. E acho que como que, um outro sentido também, né, como é que nós conectamos isso, essa visão, essa parte analítica da necessidade de inovar, com as necessidades do agricultor do campo, né? Qual o caminho, né, desse processo de inovação, de desenvolvimento de novas tecnologias para o campo? Eu gosto de considerar que a gente tem que ter um bom radar, né? Acho que o radar é a palavra. Então a gente tem que primeiro entender o que o campo está precisando, né? A gente tem que estar no dia a dia. Não tem método melhor do que estar presente no dia a dia, ir para o campo, visitar o cliente. Mais do que o cliente, é o usuário do produto, né? A pessoa que vai lá e aplica o produto e coloca ali no tanque, manipula. Eu acho que estar junto com esse pessoal traz bastante insight para a gente, né? A gente tem que ser muito eficiente também como que a gente transfere, né? Porque são muitas pessoas envolvidas no processo, né? Nós temos nosso time lá que está em contato direto com o cliente, com o usuário do produto. Nós que estamos, né, eu e o Felipe, por exemplo, estamos mais centralizados na estratégia da empresa, trabalhamos pensando em, né, quais linhas a gente deve focar, onde a gente tem que alocar os recursos. Então, a gente tem que ter um sistema de comunicação interno muito bom para capturar, né, para conseguir priorizar em que linhas que a gente quer inovar. Então, acho que a primeira delas, então, é o sistema de escuta, né, esse radar, entender o que o campo, o cliente precisa. E tem até Altomani, só apenas. Eu vejo que hoje a gente tem essa conexão bastante ativa no campo de captar essa demanda. Concordo da gente fazer essa conexão do que necessita para aquilo que a gente desenvolve e depois a geração dessa informação através de uma geração de demanda, os nossos DMs, né? Mas também eu vejo que tem que ter essa conexão direta com o que a planta necessita, que é um trabalho que a gente tem feito de uma maneira bastante intensiva também. Dentro de um ciclo fenológico que a planta tem hoje, em todas as fases, né, a gente entender para qual situação a gente encaixa a melhor tecnologia, seja no tratamento de semente, seja numa fase reprodutiva para enchimento de grãos, uma qualidade de grãos no momento final de ciclo da cultura. Legal, eu queria voltar talvez um pouquinho na questão do radar. Fala um pouquinho mais desse radar, como é que o agricultor está nessa questão ao centro, como é que a gente captura essa informação dele, né? Porque pelo que eu entendi, esse radar está voltado para ele, certo, Altomani? Aí tem dois caminhos na minha visão, né? Um deles, que para mim é o principal, pensando em agricultura, né, demandas da agricultura, é esse olhar para o campo, né, escutar o cliente e entender o que ele precisa, né, ou a planta, como o Felipe comentou. Mas tem um outro caminho também que a gente tem que considerar, né, na inovação, que é olhar o que está vindo da ciência. Aí sim a gente consegue conectar os pontos, porque às vezes a gente vai no campo,
A gente acha que a gente tem a solução, né? A gente acha que a gente sabe a solução, que a gente pode desenvolver alguma linha, porém está vindo algo aqui da ciência, às vezes de outras indústrias, farmacêutica, de alimentos ou da própria indústria de agricultura, né? Que a gente consegue conectar pontos e gerar inovação de fato. Aí são dois conceitos, tem uns nomes em inglês até, o Market Pull e o Technology Push, né? Então, o primeiro é essa de escutar o campo, escutar as demandas. E o segundo é a tecnologia vindo, é de encontro e se encaixando ali nas demandas que a gente tem. Então tem que ter o radar para os dois lados. Então, aí falando em radar para os dois lados, me parece que aqui, pelas posições, obviamente, dentro da estrutura hoje, nossa, como Agriquem, né, nós temos aqui você com um radar também voltado não só para o agricultor, mas para academia, para as pesquisas, né, para outras áreas, né, e pelo que eu entendo, me corrija, Macedo, né, se eu estiver, né, equivocado, você tem mais uma visão também do campo, mas testando parte do que o Automani tem capturado nas estações experimentais próprias. Exato. E ter contratado parcerias, correto? Isso. Hoje a gente tem essa demanda, a gente traz para dentro de casa, a gente tem condições de gerar novas tecnologias com o nosso time de formulação, mas a gente tem esse acesso aos parceiros internos a nível global, que é através do Automani, e também a outras indústrias que tragam esse tipo de inovação para a gente inserir nas nossas tecnologias. Então, tem um primeiro step aí, né? O primeiro passo que o Automani faz de geração de informação para esse tipo de tecnologia que vem do global, por exemplo, e aí depois a gente introduz para que a gente consiga desenvolver isso internamente aqui no Brasil e até mesmo a nível Latam. Legal. Esse é um ponto importante, né? A gente temos aí todas as nossas instalações, pessoas, cientistas dentro de casa, né? Trabalhando com inovação, capazes de gerar novos produtos, mas também estamos muito atentos também ao que tem lá fora, né? Hoje o conceito de inovação aberta, né, já está aí, a gente, com tudo que a gente tem hoje de comunicação, né, disponibilidade de conectar com parceiros, não tem por que a gente não usar sinergias, né, fazer parcerias sinérgicas aí ao que a gente quer para inovar, né? Então tem os dois caminhos hoje, com igual peso, eu diria, né? Hoje a gente olha bastante também para o que vem de fora, conectando com a nossa estratégia interna. E o que vem de fora, a gente também dá um peso muito grande com relação à eficiência agronômica, né? Então, passa primeiro pelo time do Automani, para essa validação. Então, não é um trabalho muito simples, é um trabalho que demanda investimento, tanto financeiro quanto de tempo. Então, a partir do momento que tem essa aprovação pelo time do Automani, aí passa para o nosso time para que a gente consiga, por mais uma safra, por mais um ano, ter essa validação interna a nível Latam. Até porque aquele chavão, né, do que o meu é diferente, o aqui é diferente, a gente precisa tropicalizar, né, essas inovações que vêm de fora, né, não só porque vem de fora ela é super relevante, a gente precisa tropicalizar, a gente precisa aprender com o Brasil também, certamente, e pegando esse gancho aqui do global, que a gente busca também informações, está conectada a uma rede de inovação. Eu entendo que sustentabilidade parece que é uma agenda forte do mundo, não deveria ser diferente, acho que com o processo de vocês, com esse caminho da inovação que vocês vêm conduzindo. Como é a sustentabilidade nesse contexto? Hoje, assim, a sustentabilidade já está diretamente inserida nos nossos negócios. Então, pensando no nosso time de formulação, para gerar uma nova tecnologia, a gente já tem pensado se a matéria-prima já tem esse apelo sustentável, para que a gente consiga otimizar até aquilo que a gente já tem dentro de casa. Então, não só gerar uma nova tecnologia, mas o quanto a gente pode melhorar uma que a gente já tem desenvolvida dentro da empresa e o que a gente pode melhorar nessa questão também sustentável. Trazer um produto que tenha esse apelo de utilização de menor quantidade, que seja um produto de extrato vegetal, por exemplo. Então, tudo isso a gente olha com bons olhos, né? E já está diretamente inserido no nosso processo produtivo, hoje, né, da Agriquem. Sustentabilidade, para nós da inovação, né, é um grande divisor de águas já, né? A gente tem cortado projetos que, às vezes, agronomicamente poderia ter um benefício, mas que gera um resíduo pesado, alguma coisa que não se degrada, né, não é biodegradável. Tudo isso a gente tem cortado no começo, na raiz. Isso já é fato, né? Acho que até um certo momento aí, né, não vou especificar ano nem nada, mas se a gente voltar lá atrás, com certeza as indústrias não tinham, né, isso na agenda tão forte como tem hoje.
né? E nós estamos incluídos nisso, né? Acho que agricultura é longo prazo, né? A gente precisa pensar a longo prazo. Então, não tem porquê a gente desenvolver uma tecnologia que gera um resíduo que vai, às vezes, beneficiar um primeiro, segundo, terceiro ano, mas a gente vai depois começar a ter problemas sérios aí de contaminação de solo e tudo mais. Então, a gente tem sido bastante criterioso, né, com esse conceito de sustentabilidade. Nós trabalhamos com muitos parceiros, né, em formulação, então, a pergunta número 1 hoje é sobre o processo produtivo, né? Hoje nós estamos tentando entender também todo o ciclo de carbono dos fornecedores, né? Como que ele trabalha resíduos, como que se ele está trabalhando nessa captura de carbono também. A chamada química verde, a gente tem buscado cada vez mais nas nossas prospecções aí, né, Felipe? Essas indústrias já estão trazendo no portfólio novos aditivos, novas componentes dentro do conceito de química verde, né? E quando eu falo química verde, primeiro, né, o biodegradável, e agora, sempre que possível, também estamos buscando fontes renováveis, né? Então, são dois conceitos aí que está cada vez mais no nosso dia a dia: biodegradável, renovável, orgânico, compatível com biológicos, né, que está explodindo aí o mercado de biológicos. Então, está super presente na nossa agenda hoje. Sustentabilidade geralmente é questão número 1, né? Já barra projetos desde o começo hoje, então... E não só na geração de uma nova tecnologia, como eu já comentei. Então, hoje a gente já tem buscado uma matéria-prima que a gente consiga substituir no que a gente já tem de produto, que já tem esse apelo sustentável, que possa agregar ainda mais para aquilo que a gente já tem dentro de casa como produto no nosso portfólio. E, assim, isso vai desde a escolha da matéria-prima, mas também escolha de embalagem. Então, todo o processo produtivo mesmo, que envolva descarte, que a gente sabe que depois, futuramente, não vai gerar resíduo, como o Altomani já falou. Então, essa é uma preocupação que a gente tem durante toda a cadeia, durante todo o ciclo. Desde a matéria-prima até o produto acabado, até aplicado no campo. Hoje é uma preocupação que a gente tem até de educações que a gente faz aí no decorrer do dia, para poder fazer a aplicação do produto de uma maneira correta. Então, mesmo adjuvantes, né, que possam otimizar o volume e a utilização desse produto no campo. Então, essa é uma preocupação que a gente tem também. Não só o produto acabado, mas como isso vai ser aplicado no campo. Qual vai ser o destino desse produto final. Então, esse é um tipo de situação que muitas vezes as pessoas deixam de lado, mas que é completamente importante também, dentro do processo que envolve a sustentabilidade. Cara, isso me fez lembrar de um projeto que a gente acompanhou, recente inclusive, né, na Agriquem, e que nós tínhamos ali mudanças de embalagens visando menor uso de papelão, por exemplo. Então, muito bacana esse processo, e ver que o mundo, obviamente, já exige da gente também. O mundo, quando eu falo fornecedores, parceiros, já exige essa cooperação, esse pensamento alinhado, né? Muito bacana. Acho que não só melhorar o que a gente faz hoje, mas também gerar algumas métricas, né? Porque a gente já fazia bastante coisa para melhorar a parte sustentável da produção, a própria questão de embalagens, otimização de logística, né? Então, hoje está tendo um grande esforço para entender esses números, o que a gente já fez, o que a gente faz hoje, que economiza, né, que gera crédito de carbono, que captura carbono e tudo mais. Parte de resíduos, que já foi feita há muitos anos, né, na planta da Agriquem, manejo de resíduos, e o que a gente pode fazer ainda para melhorar. Então, não é só o que pode fazer, mas também entender o que a gente já faz. Isso que é legal também. Bacana, tá na agenda, tá no DNA da Agriquem já, nessa parte de sustentabilidade, desde a origem, de originação de resíduos, né, o controle desse, tratamento desses efluentes, muito bacana de ver. Afunilando aqui, vamos chegar na nutrição, tá? Como é que vocês estão vendo esses avanços, né, tecnológicos, já que está falando de caminhos, de novas tecnologias, né? Esses avanços tecnológicos nutricionais. Eu vejo com bons olhos, que é uma área assim pela qual eu sou apaixonado, e a gente tem visto dentro do que é um processo produtivo, as pessoas aceitarem mais a utilização da nutrição e fisiologia de plantas, né? Então, hoje os produtos, assim, de uma maneira geral, trazem muito benefício, né, para a produção, seja de soja, de cana, de citros, milho. Então, as culturas já têm esse tipo de aceite e necessidade.
Então, em função desse aumento de aceitação e de demanda, as pessoas também começaram a se preocupar mais em diferenciar esse tipo de nutrição para as diferentes culturas. Então, eu vejo que esse é um caminho bastante interessante também. Que a partir do momento que as pessoas começam a aceitar, elas também veem uma demanda específica e exige mais da gente até, em trazer um produto específico, como eu comentei antes, né, de entender para cada fase do ciclo fenológico da cultura qual o melhor produto a gente conseguir aplicar naquele momento, e diferencia até a tecnologia. Você consegue empregar ali, vamos supor, só um biofertilizante, mas você pode estar não só com ele, mas agregando a nutrição no momento específico, com um nutriente específico para a cultura. Então, isso traz um desafio até maior para a gente, de buscar uma solução, uma alternativa que seja melhor para a planta e que operacionalmente também seja viável para o produtor. Mas nesse sentido um pouquinho, né? O que dentro dessa evolução, das mudanças de conceito que a gente vem falando, dos desafios que a gente já mencionou que o agricultor traz, né? Quais foram as mudanças, talvez, Altomani, nesse processo de inovação mesmo das indústrias, da disponibilidade de soluções a essas dores dos agricultores? Como você vê esse processo evolutivo? Quais foram as mudanças mais recentes ou o que vai vir pela frente, vamos dizer assim, nesse conceito da nutrição? O primeiro ponto que eu traria eu acho que aumentou o conhecimento, né, do que os produtos fazem, dos posicionamentos. Eu acho que essa casadinha aí, nutrição e fisiologia, fortaleceu bastante nos últimos anos, nessa última década. Se a gente pegar, teve um grande aumento aí de adoção de bioestimulantes, né, reguladores, e produtos aí à base de aminoácidos, extratos de algas, substâncias úmicas. E até o entendimento, né, Altomani? Exato. Acho que o entendimento melhorou muito, né, o conhecimento, muito mais pessoas trabalhando nessa área, eu vejo também, pesquisadores, fisiologistas, e isso contribuiu, né, para fazer gerar o ciclo, né, o insight e voltar para o laboratório, falar, acho que a gente pode melhorar aqui, a gente pode evoluir aqui, tanto em posicionamento, em timing de aplicação, como também em formulação. Então, hoje, se a gente pegar uma fotografia de hoje e voltar 10 anos, a gente vê que esse mercado, né, esse setor evoluiu bastante, né? Os agrônomos hoje no campo sabem posicionar muito melhor produtos nutricionais e precisava mesmo, na minha visão, né? A nutrição não é aquela coisa arroz com feijão, né, as doses pré-estabelecidas, ela está evoluindo. Então, a complementação via sementes, via foliar, via solo mesmo, né, com produtos mais específicos, associados à fisiologia, tem crescido. Acredito que vai continuar crescendo, porque a gente está ficando cada vez melhor nisso, né? A gente está aprendendo como, né, moldar a planta, como fazer ela trabalhar melhor, fisiologicamente falando, e às vezes com quantidades mínimas, né? São aplicações ali, intervenções pontuais, um posicionamento ali com níquel, por exemplo, que surgiu aí nos últimos anos, cresceu. Nós estamos aí agora com uma solução com níquel também no portfólio, né? Novos extratos, aminoácidos e tudo mais estão vindo por aí, né, Felipe? E vai continuar evoluindo nessa linha. Eu acho que com conhecimento por trás de como funciona, né? Isso aí. Além disso, né, as metodologias de análise têm melhorado também. Então, isso tem permitido a gente conhecer melhor o que os produtos fazem na planta. Tanto nutricionalmente como fisiologicamente, né? Então, essas leituras hoje a gente consegue fazer em tempo real e ter uma visão do que realmente a planta precisa e fornecer esses nutrientes de uma maneira correta e num time específico aí para a cultura. Então, assim, antes, né, o Altomani já falou da questão da evolução, até dessa junção entre nutrição e fisiologia também, né, que ele enxerga como muito positivo. Eu também vejo o mesmo caminho, e até mesmo, antigamente, eles não se preocupavam muito com a nutrição, e aí depois mudou para uma condição mais de nutrição de uma maneira mais generalizada, com um pool de nutrientes, né? Hoje não, hoje a gente já trabalha com nutrientes específicos em cada fase de desenvolvimento da cultura. Então isso já é do nosso entendimento, né? Em função dessa demanda maior que veio do mercado. Eu vejo que esse entendimento e até a preocupação do produtor em querer aumentar a sua produtividade, explorar maior o potencial genético da planta,
causa em nós também essa preocupação em gerar uma inovação, algo diferente para que a gente consiga otimizar isso para ele. É que me parece aí mais elementos de sustentabilidade, né? Falamos já um pouquinho nessa pauta, mas aplicar na dose certa, na hora certa, então trazer suspensões concentradas que permitem levar mais nutrientes em menor volume de aplicação, que transportem menos embalagem, que usa menos volume para transportar, né, dentro de um caminhão, menos frete, então assim... E outra área que evoluiu muito, né, só para citar, que compõe uma parte importante do nosso portfólio, das nossas ofertas, é a parte de tecnologia de aplicação também. Se nós voltarmos aí também em 10 anos e ver como que a gente trabalhava a tecnologia de aplicação e como que a gente trabalha hoje, né, os profissionais que hoje tem no mercado, aí, consultores que prestam um baita serviço, né, em favorecer aí a aplicação, né, fazer uma melhor aplicação, totalmente ligado a isso também, né, eficiência, sustentabilidade, né? Então, está tudo ligado. Novamente, legal, a agenda de sustentabilidade, ela está ficando forte aqui no bate-papo, Sim. até porque talvez 40% seria um potencial perda, né, por deriva, por levar embora e não atingir o alvo que gostaria, né? Então, acho que tem uma pegada muito forte. Mas nutrição é uma ciência isolada, certo? Nós temos aí genéticas também nesse processo evolutivo, defensivos que você comentou, adição de biológicos, né, aos próximos manejos, né, de pragas, doenças, até plantas daninhas, né, sendo manejadas por controles biológicos, a serem desenvolvidos. Então, a minha pergunta, minha próxima provocação para vocês vai nesse sentido. Como é que a nutrição, né, tem acompanhado a evolução genética, que talvez seja uma casadinha interessante aí de potencial produtivo a ser construído, né? Genética, motor, nutrição, combustível. E como é que a nutrição tem se adaptado a essas novas variedades, novos ciclos, novos tetos produtivos? Como vocês estão vendo a nutrição se adequando a este cenário? Eu vejo de uma maneira bem positiva, até evolutiva, com relação ao que tem acontecido, né, com a evolução do material genético, por exemplo. Isso em diferentes culturas. Então, dá o exemplo aqui da soja, né? Então você vê que o hábito de crescimento mudou, as pessoas começaram a se preocupar mais com a nutrição e fisiologia, e aí eles foram ajustando. Hoje tem até trabalhos que demonstram, né, que para determinado tipo de variedade, de material, exige mais ou menos daquele determinado nutriente. Então isso é bacana, porque eu lembro no passado que era uma adubação assim, padrão para todos os materiais genéticos, né? Então, ainda tem muito para se avançar, mas já se nota essa preocupação e essa necessidade no campo hoje. Até no nosso time hoje tem pessoas que trabalham só com a genética e as pessoas têm acessado a gente constantemente para, olha, qual que é o melhor direcionamento que vocês dão para nutrição? Nessa fase fisiológica passou por um estresse, por déficit hídrico ou por ataque de algum patógeno, né? Qual que é a sua melhor recomendação para esse tipo de material, para essa situação? Mas você menciona que as variedades mudaram, que as informações são mais antigas, né? E que eu pergunto, né? Como é que a Agriquem está encarando, né, essa, por vezes, falta de informação, por vezes saber, como é que a Agriquem sabe, né, essa dinâmica, essa demanda das plantas? Legal, eu citaria os trabalhos de marcha, né? A gente sempre teve uma curiosidade muito grande de entender e gerar dados próprios, né, nessa linha de marchas de acúmulo de nutrientes, marcha de crescimento de matéria seca das plantas, né, como que ela aloca nos diferentes órgãos aí a massa seca. Então tem uma base de dados legal interna, mas aqui eu deixo uma provocação também. Eu acho que tem muito o que evoluir, né? Eu acho que a gente tem que se conectar cada vez mais aos programas de melhoramento, né, principalmente os cultivares que estão vindo já avançados e com grande potencial de ir para o mercado, né, naquela safra anterior ou 2 safras anteriores, já fazer um screening de como é que é a nutrição. Nós temos dados muito interessantes dentro de casa, mostrando, por exemplo, que a soja difere, às vezes, 5 vezes a absorção de manganês, por exemplo. Esse é um dado que eu tenho na minha cabeça. Entre variedades. Entre variedades. Então, eu vou colocar um número aqui que eu tenho na cabeça. Uma absorvia 50 gramas, a outra absorvia 250. Tá? Então, isso acontece... Imagina com os outros 16 elementos, né? Essa variação, uma absorve mais, menos, como que é esse equilíbrio. Eu acho que conhecer isso não é difícil, né? As plantas já vão para o campo, a gente pode coletar os materiais, os tecidos, entender. Eu acho que tem muito o que evoluir, né? Em conectar essas áreas genética e nutrição
A gente sempre buscou fazer isso, a gente já tem algum conhecimento interno que já estamos utilizando, mas acho que tem um caminho bem grande ainda a percorrer, principalmente pensando em soja, milho, que ocupa grandes extensões, tem cultivares aí que dominam um grande share de mercado, a gente precisa conhecer esses cultivares. Mas sigo contigo, Otomani, aqui nessa pergunta, quando a gente fala da visão da Agrichem ou das informações que a Agrichem ou está se predispôs a desenvolver ou que ela já tem dentro de casa, estão falando restritamente para soja ou milho ou nós temos essas informações para outros cultivos, seja ele perene, tem para outros cultivos também? Sim, para café, temos um banco de dados bem rico, né? Café, tanto arábica como o canéfora, né? E uva, que eu me lembro muito bem também. Temos outras também, como trigo, amendoim, né? Então, a gente focou bastante, logicamente, em soja e milho. A gente tem uma amplitude de cultivares maiores, né, nessas culturas, mas essas outras aí não ficaram para trás também. Tem um banco de dados bem ricos aí. Eu provoquei porque eu me lembro de algumas conversas nossas do passado que também falávamos de algodão, falávamos de citros, falávamos até de aveia, por vezes, menos trabalhos, obviamente, mas falávamos. Felipe Macedo, né? Para nós não nos confundirmos aqui. Nós estamos falando de mudanças, comportamentos, ações, como a gente vê esses caminhos da inovação, mas eu volto para o agricultor. Como é que você está vendo a aceitação dele a essas novas tecnologias, a essa conversa, essa nova mentalidade de sustentabilidade? Talvez um agricultor de soja pense diferente de um agricultor de frutas, de exportação, por enquanto, né? Mas como é que você está vendo essa aceitação no agricultor a essas novas tecnologias? Eu vejo que evoluiu bastante. Eu tô muito feliz, assim, satisfeito com o que eu tenho visto no campo. Recentemente eu fui para a região do Triângulo Mineiro, né? E aí você se depara com algumas áreas comerciais, tem a oportunidade de conversar com alguns produtores. E aí você vê que hoje a nutrição, a fisiologia já faz parte do manejo. Então isso é bem gratificante, assim. E a gente enxerga que já começa a ter essa demanda, como eu comentei anteriormente. Não é mais só fazer a nutrição. Hoje você já conversa de igual para igual com o produtor. Ele quer saber fonte, ele quer saber se posso aplicar com tal produto ou não posso, né? Tem esse envolvimento hoje com o biológico. Eu aplicando ele no TS vai ter a mesma eficiência do que eu aplicar ele no suco. Ou eu posso tirar ele do suco, posso aplicar ele no vegetativo. Então hoje já tenho conhecimento mais técnico desse tipo de tecnologia no campo. E é o produtor mesmo que tem provocado a gente. Isso é bacana. Porque antes não tinha essa condição mais efetiva no campo, né? Eles questionavam a gente, mas às vezes até para diferenciar um produto do outro, ou para saber se é mais caro, né? Se teria uma mesma eficiência. Hoje não, hoje já tem um termo muito mais técnico envolvido. E só se tem essa evolução em função até mesmo da própria demanda, dele enxergar que aquilo ali é importante para ele. Porque inseticida, fungicida, herbicida, isso já estava no dia a dia dele, desde a programação de todo o processo produtivo. E a nutrição hoje, felizmente, ela já faz parte. Tem muito para se evoluir, né? A gente enxerga assim que existem grandes possibilidades de evolução, mas a gente já vê que houve um avanço muito interessante, assim, que deixa a gente bastante satisfeito. Por esse amor que a gente tem, né? A área de nutrição, fisiologia, que está no nosso DNA, né? Na empresa e de todos que trabalham nela. E enxergar que o produtor já vê esse tipo de tecnologia como um diferencial para ele, um diferencial para a planta. É bacana, e até acho um desafio, né? Por a nutrição não ser tão visível aos olhos, assim como é uma praga, uma doença, uma planta daninha competitiva, né? O agricultor exigiu um pouco mais dele, mas eu acho que estou de acordo, os índices de mercado também trazem essa sua percepção. Talvez há 4 anos atrás, nós tínhamos aí regiões com adoção dessas tecnologias em torno de 50%, 60% apenas. Hoje a gente já fala em índices acima de 80%, 85%, regiões com 90%, 95% de adoção. Então, está muito em linha com o que você percebe, com o seu sentimento e, embora eu trouxe dados, né, Marcão? Você está de acordo também nessa visão? Sim, e uma coisa que eu adicionaria é o produtor também está usando cada vez mais ferramentas de diagnóstico, né? Digitais, imagens de satélite e tudo mais. Isso aí tem ajudado, contribuído para que ele faça intervenções mais conscientes, né? Do que ele precisa aplicar e tudo mais. Que ele enxergue, né? Então, tornar o invisível visível aos olhos, né? Me parece. É legal. Porque a nutrição ele sempre fez, né? Sempre teve que adubar.
Agora ele está conseguindo fazer de um jeito mais certeiro e aí tendo um portfólio que atende isso, né, fazer essas intervenções específicas, certamente contribui. Acho que eu traria aí de adição que vocês falaram as ferramentas de diagnóstico. Legal. E outro ponto, assim, que até você já comentou, Poza, que é a qualidade, sabe? Que isso é uma preocupação constante nossa também. Então, a partir do momento que você tem qualidade naquilo que você oferece para o produtor, ele também começa a ter esse sentimento de aquilo que realmente funciona, que ele pode aplicar, que não vai comprometer a aplicação de um fungicida, não vai comprometer a aplicação de um inseticida, mesmo indo numa mesma solução, em alguns casos. Então, acho que esse tipo de coisa também é importante que a gente ressalte, né? Que antigamente não era assim. Nós temos muitas empresas nessa mesma área que nós trabalhamos hoje, só que a qualidade tem aumentado muito e é um dos nossos pilares. Então, no nosso time de formulação, a gente faz de tudo e até mesmo escolha de matéria-prima, vocês bem sabem disso, a gente tem processo de homologação de matéria-prima, por exemplo, que se não for aprovado, não entra nem para teste nas nossas formulações, de produtos que já estão no portfólio. Acho que assim, a gente já começa a caminhar para uma parte final aqui do nosso bate-papo. E talvez brevemente, se nós puder, já vejo nuances de futuro aqui na conversa. Tá, a gente começou já como é que está lá fora, a gente foi andando dentro de casa, dentro do Brasil, agricultores, mas obviamente sem previsibilidades, né? Mas qual o sentimento, né? Hoje da companhia ou de vocês mesmo como profissionais, né? Que lideram áreas estratégicas, pensando em futuro aí. O que você vê brevemente para nós já partir para o encerramento? Quem se candidata? Essa é difícil. Posso começar essa daí? Bom, eu acho que tem muito para evoluir ainda em refinamentos de posicionamento, né? Então nós temos aí, nós sabemos os elementos que a gente tem que aplicar, certo? São 17 até então que a gente tem que manejar, fora outros, né, que a gente não aplica, mas a gente tem que manejar, como alumínio, cobalto, que não é essencial, silício, né, que a gente consegue manejar. Então, a gente sabe que a gente tem que organizar eles de alguma maneira, né, falando em nutrição, e eu acho que precisa melhorar muito ainda voltando aos 4 Cs, né, a dose, época, fonte e o momento, né, acho que a gente precisa estar sempre focado aí nesse conceito que fecha muito bem o que você precisa fazer em nutrição. Então, o futuro vai ser continuar estudando, continuar otimizando os 4 Cs, vamos falar assim. Eu vejo o futuro também, né, tem uma turma fera aí que trabalha com formulação, né, a gente tem muitos parceiros, né, que trabalham na parte de produtos, temos o nosso time interno, e esse time é desinquieto, né, está sempre buscando inovar, está sempre buscando coisa nova. Então, com certeza, o futuro passa por formulação também, vão ter formulações melhores no futuro, acho que isso é de se esperar. E acho que falei dos 4 Cs já, mas eu acho que a parte de diagnóstico, né, que está associada aos 4 Cs, ela vai melhorar bastante também, com certeza. Estão vindo aí sensores real-time aí para entender nutrição no solo, entender o clima, tentar amarrar as informações, falar, precisa aplicar X nesse momento, né? Então, a parte de sensores, parte de diagnóstico vai melhorar bastante, com certeza vai fazer parte do futuro da nutrição, na minha visão. Acho que esses são os principais que eu traria. Legal. Momento aí. Macedo, de acordo? Complementando, estou de acordo. Eu vejo que a gente tem trabalhado muito, como o Altomani falou, né, nas formulações para que a gente consiga otimizar as nossas formulações, que a gente traga matéria-prima assim, que agregue ainda mais para aqueles produtos que a gente já tem no portfólio e até mesmo que a gente consiga lançar novas tecnologias. Então a gente está muito em linha em melhorar o que se tem e trazer o que é novo, já pensando em algo específico para a planta. Até nessa safra nós já temos trabalhos que estão direcionados a isso. A gente ter vinculado biofertilizante com nutrição em outras fases que não só TS, no desenvolvimento da cultura focando um pouco mais soja, só que tem muito mais por vir. Então eu vejo que essas associações, né, de nutrição e fisiologia é uma ótima alternativa para a gente. E aí, assim, a gente não tem trabalhado mais só com extratos vegetais, mas até mesmo com estudos preliminares aí com aminoácidos específicos para a planta também, associados à inovação, produtos que ainda são codificados para a gente. E lógico que atrelado a isso, esse outro ponto que eu vejo que é extremamente importante, da conexão entre aquilo que a gente gera e um melhor posicionamento para o campo.
que aí entra o digital, né, que tem boas ferramentas hoje, que quanto mais a gente conseguir fazer esse link entre a necessidade, o que a gente gera e que a planta necessita, melhor vai ser o nosso futuro, melhor vai ser até a aceitação do agricultor, como a gente já comentou aqui anteriormente. Então, eu vejo como um futuro muito promissor e muito feliz, assim, em poder participar hoje aqui dessa discussão e enxergar que nutrição e fisiologia tem se tornado um tema cada vez mais discutido e mais provocativo também. E a gente, o que puder fazer para melhorar e evoluir, a gente está aqui à disposição. Bacana, legal. Vejo pitadas aí de otimização de recursos, fazer mais com menos no futuro, né? Manejos mais verticalizados, produzir mais em menos áreas, com mais rentabilidade. Fico feliz desse bate-papo, né? Acho que muito legal, muito rico, muito tranquilo. Queria agradecer vocês dois, né, por essa oportunidade aqui de conversar sobre essa parte da inovação, algo que às vezes fica tão distante, né, tão poético. Mas acho que vocês conseguiram aterrissar bem aqui no dia a dia, como é que a gente pode também se beneficiar disso. Então, Marcos Altomani, mais uma vez, obrigado. Felipe Macedo. Obrigado, Pozan. Agradeço. Obrigado. Convidamos a todos que nos acompanhem os novos episódios do podcast Agriquem, que interajam com eles. E o nosso muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.